dia, alunos, tudo bem? Vamos então iniciar aí a aula fazendo a correção, né, da atividade complementar que eu passei e da atividade 6 aí do PET, ok? A atividade 1, né, foi dado aqui os pares de ângulos para vocês então classificarem, certo? Então, aqui, o ângulo A, né? O ângulo A e o ângulo G aqui, eles são ângulos alternos internos. Depois, o ângulo A e o ângulo E. O ângulo A e o ângulo E, eles são ângulos correspondentes, né? O A é interno e o E é externo, e estão do mesmo lado. Depois o ângulo D e o ângulo H também são ângulos correspondentes. O D é interno e o H é externo. Depois o ângulo C e o ângulo G. O ângulo C e o ângulo G, eles são ângulos correspondentes. O C é externo e o G é interno, né? Estão aqui do mesmo lado. O ângulo C e o ângulo E. Então, eles são ângulos alternos externos. O ângulo A e o ângulo F, eles são ângulos colaterais internos. Estão do mesmo lado e estão entre as paralelas. O ângulo B, né, B aqui, com o ângulo H, eles são ângulos alternos externos, né, estão de lados diferentes, né, e fora das paralelas. Depois, o ângulo B e o ângulo F, eles são ângulos correspondentes. Eles estão do mesmo lado da transversal, o F é interno e o B é externo. O ângulo D e o ângulo F, D e F, são ângulos alternos internos. Depois, o ângulo C e o ângulo E, eles são ângulos alternos externos. Ângulo C e ângulo H são ângulos, ângulo C e ângulo H, eles são ângulos colaterais externos, estão do mesmo lado e fora aqui das paralelas. Depois o ângulo B e o ângulo E são ângulos também colaterais externos, ok, gente? Agora, atividade 6, né? Foi dado aqui a reta R e S, que são paralelas, a transversal T, né? Estão formando aqui um ângulo de 42 graus e é para determinar o valor de X, de Y e de Z. O ângulo X, ele é um ângulo OPV, né? Oposto pelo vértice do ângulo de 42 graus. Então, o valor dele também é 42 graus, porque eles são ângulos congruentes. Depois, o ângulo Z, né? Ele é ângulo correspondente ao ângulo de 42 graus. Eles estão do mesmo lado, o Z é interno e o 42 graus é externo. E o ângulo Y, né, ele é colateral interno aqui do ângulo X, eles formam 180 graus e ele é ângulo suplementar do ângulo Z. Portanto, o valor do Y é 138 graus, ou seja, 180 menos 42 graus, né? Se eu for trabalhar aqui com os dois, se aqui é 42 e eles são ângulos suplementares, porque eles são colaterais internos, 180 menos 42,
138 graus. Se eu trabalhar aqui o ângulo Y com o ângulo Z, eles são ângulos suplementares, né? São ângulos adjacentes suplementares. Se o Z é 42 graus, o Y é 138 graus. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho aí a classificação dos ângulos com os seus respectivos valores, ok?